felizes por mais uma vez podermos nos encontrar e logo mais estaremos cultuando ao Senhor. Mas antes de iniciar nosso culto a Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, você desse lá um like, você comentasse. A gente sempre pede isso porque isso faz com que o vídeo ele tenha mais relevância e atinja mais pessoas. O nosso objetivo é também, através das redes sociais, poder levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a muitas casas até que nós nem imaginamos, aonde chega essa palavra, esse louvor, as orações. E então, a partir daí, nós podemos então nos alegrar, porque a palavra de Deus está sendo aí espalhada por todos os lugares. Então, faça isso, se inscreva no nosso canal e lá você vai ter acesso aos nossos cultos, às nossas lives, às nossas meditações, e você será abençoado com certeza, em nome de Jesus. Vamos iniciar, amados irmãos, neste momento, o nosso culto. E para isso nós iremos primeiro ler a palavra de Deus no Salmo de número 29. Se você estiver demorando a encontrar, você pode pausar o vídeo, achar o texto, depois você continua. E no Salmo de número 29, nós encontramos um salmo davídico, o Salmo de Davi. E Davi diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção e a paz. Vamos estar orando neste momento. Deus amado, Deus poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. E assim como ela testifica a nós que a tua voz brada, que a tua voz faz tremer os céus, que a tua voz fale aos nossos corações nesta noite, que a tua voz fale aos nossos corações neste momento, ó Senhor, em que estamos reunidos. Que a tua voz brade nas nossas vidas e almas, que a tua voz venha trazer transformação, renovo, paz, consolação. Que a tua voz, ó Deus, venha refrigerar a nossa alma. Que a tua voz venha curar vidas, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo se restabeleça. Que a tua voz venha ser ouvida pelos teus e também por aqueles que ainda não se voltaram a ti. Que a tua voz seja ouvida claramente, através das palavras. Que a tua voz seja ouvida através de canções. Que a tua voz seja ouvida através de orações. Pai querido, abençoa o teu povo que está em casa neste momento. E através da tua voz, paz aos lares, cura. Leva aos lares, Senhor Jesus Cristo, o teu poder. Leva a tua presença aos lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Está conosco nesta noite Pedro Neto, também Juscele, sua esposa. Eles estarão louvando ao Senhor conosco. Eles são da Igreja Nova Vida Cristã. E o nome do pastor é o pastor Augusto, né? Então queremos já agradecer a presença deles aqui conosco. E ele estará aqui conosco, nos dirigindo em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, meus irmãos da Igreja Congregacional. É com muita alegria que eu estou aqui para atender o convite
do pastor Esdras, que está apacentando este rebanho. Estamos hoje aqui para adorar o Senhor, né? Congrego em outra denominação, mas servimos ao mesmo Deus, o Deus que nos comprou com seu sangue. Você que está em casa, adore junto conosco ao Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Ó, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim um teu querer, Senhor. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Faz em nós o teu querer, Pai. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Tua vontade que é boa, perfeita, agradável, Deus. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Ó, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim o teu querer, tá no controle de toda a situação. O Senhor tem a terra e a sua plenitude, tudo está em suas mãos. Deus soberano, Deus que cuida, Deus que guarda, Deus que vê, Deus que contempla, Deus que está no controle dessa situação. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça
Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Nesse momento, Pai, tão difícil, que não só o nosso país, mas todo mundo, Senhor, vive com essa pandemia, com esse vírus, Pai. Nós queremos dizer que tua graça nos basta, Deus, para suportar todo problema, para suportar toda crise, Senhor, para suportar qualquer problema de saúde, Pai, e qualquer problema que vier economicamente, Pai. Tu és a nossa segurança, Pai. Esse vírus provou, Senhor, que não existe economia estável, mas Tu és a nossa estabilidade, Senhor. Tu és a segurança, Senhor, da Tua igreja. Tu és, Senhor, a esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és que nos sustenta, Pai. Tu és que nos segura pelas nossas mãos. Cante, igreja, diga assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que eu conheço a Ti, e que diminua eu, que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu amigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Senhor, alegra o meu viver. Tua presença, Senhor, nos dá força, nos alegra, nos faz continuar a prosseguir, alcançar Tua presença, Senhor. Faz a gente ter força onde não tem força, Pai. Quando estamos fracos, é que estamos fortes, Senhor, no Teu Espírito. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade, Tua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar.
Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me na sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me na sala do trono pra te adorar, Senhor. Nos leva, Senhor, na sala do trono, Pai, onde teu Filho nos deu livre acesso, Senhor. Não precisa mais, Senhor, ser aspergido, ser derramado sangue de animais, mas o teu Filho derramou teu sangue, Pai. Aleluia. E aí derramou esse sangue de uma única vez só, Senhor, e foi suficiente, Senhor, para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar, para nos perdoar, para nos dar vida eterna. Hoje temos acesso a ti, Senhor. Hoje podemos conversar todos os dias, ao deitar, ao andar, ao se levantar. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Diga: Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, tua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me na sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me na sala do trono pra te adorar, Senhor.
Santo dos Santos, não sei mais viver. Canta aí em casa comigo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga santo, 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 somente, Senhor, teu Filho Santo, Imaculado, poderia ter morrido, poderia ter derramado o seu sangue por nós pecadores. Somente Cristo, o Santo, aquele que veio como homem, que se fez homem, mas não pecou, Pai. Aleluia! Cumpriu toda a lei, Senhor, e nos deu, Senhor, livre acesso ao Pai, e nos salvou pela tua graça, pela tua graça, Pai, pela tua graça, Pai. Somos salvos, Deus, somos salvos, Santo Senhor. E eu quero agora aproveitar e convidar minha esposa para fazer uma participação comigo, cantando uma música aí que o nosso pastor Éder tanto pediu. Juscelio, pode vir. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Desde já agradeço o convite do nosso pastor e nesta noite vamos louvar ao Senhor. Da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reavivado a igreja de novo, faz a chama
vitória dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Amados irmãos, vamos, depois desses maravilhosos louvores, não é, que tocaram bastante nosso coração, falaram bastante do que vai ser a mensagem sobre a entrada no Santo dos Santos, sobre chegar à presença de Deus. E nós vamos estar, nesta noite, trabalhando o tema do véu ao Santo dos Santos. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10. Versos de 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos pecados, os nossos corpos lavados com água pura. Amém. Vamos estar orando, irmãos? Santo Deus, neste momento queremos agradecer-te, ó Pai, por esta noite. Obrigado porque o Senhor já tem ouvido os nossos louvores. E assim como cantamos, nós também ansiamos por entrar à tua presença, por acessar, Pai amado, o Santo dos Santos. Que nesta noite a tua palavra, ela venha, Senhor, nos instruir com relação a estas coisas. Porque não há nada melhor, ó Senhor Jesus, do que estar à tua presença. Pai querido, que o teu Santo Espírito venha me usar para a tua glória, porque eu nada tenho se do céu não me for dado, Pai. Pai querido, que o Senhor possa derramar sobre mim a tua graça. Que o Senhor possa também, Senhor, abrir a mente daqueles que ouvem, que eles possam, Senhor Jesus Cristo, receber esta palavra em seus corações, em suas mentes, em seu ser. Que eles possam, ó Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, serem transformados por ela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja cada vez mais presente em nossas vidas. Que o teu divino Espírito Santo seja o nosso professor. Amém. Pega um pouquinho d'água ali, por favor. Irmãos, eu me lembro
de um desenho que eu assisti dezenas de vezes quando eu era mais novo. E esse desenho tem um personagem chamado Aladim. O nome do desenho ou do filme também é Aladim. E é interessante porque eu me lembro bem que Aladim, quando ele entra na caverna e ele precisa pegar a lâmpada mágica onde havia um gênio dentro dela. Eu me lembro muito bem, a última vez que eu assisti, né, que eu assisti tantas vezes foi na minha infância. Mas eu me lembro muito bem da cena quando ele vai chegando próximo à lâmpada mágica. E eu me lembro que Aladim, ele quando vai se aproximando dessa lâmpada, ele é tomado por um temor, por uma apreensividade. E ele é tomado também por um momento em que ele começa a ficar com medo, ele tem medo do que possa acontecer. Nós sabemos que na temática ali do desenho, no contexto do desenho, só podia adentrar ao santo, só podia chegar até a lâmpada alguém que fosse puro de coração. Assim também como adentrar ao santo dos santos, só alguém que fosse puro, porque Deus é santo e ele não permite pecado. Então quando Aladim se aproxima, mesmo assim ele, para o desenho, ele é tido como um puro de coração, né, para o seu contexto, e mesmo assim ele fica apreensivo, mas ele pega a lâmpada e nada acontece com Aladim, porque ele era puro de coração e nenhum outro podia tocar a lâmpada. E aí eu começo a me lembrar e começo a olhar e ver que também é assim para que nós nos acheguemos à presença de Deus. Tem que ser puro de coração. Eu me lembro de alguém que foi puro de coração. Este homem se chamava Adão, junto com uma mulher chamada Eva. Eles eram sim puros de coração. E é interessante porque Adão e Eva, eles puderam experimentar essa presença, eles puderam experimentar tal experiência, eles puderam estar ali face a face com Deus, eles puderam estar ali à tarde, né, na virada do dia, sempre encontrando ao Senhor. Eles estavam de fato numa presença que por muito tempo não mais se experimentou. Exatamente porque de lá para cá, como nós sabemos, o ser humano ele vive uma agonia tremenda porque Adão pecou, toda a humanidade já nasce pecaminosa ao vir ao mundo, e isso faz com que o ser humano ele viva uma agonia porque dentro dele há um vazio que ele precisa preencher, mas ele não sabe o que fazer para preencher. Ele quando nasce, vai crescendo, ele não sabe qual é a razão da sua existência. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir. Simplesmente pela vontade de Deus é que elas existem e elas foram criadas. Simplesmente por isso. E é por isso que nós temos um vazio dentro de nós e a gente não sabe aonde buscar. Porque esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus que nos fez. Porque existimos por causa da vontade dEle, e se existimos por causa da vontade dEle, a Ele devemos dar toda a glória. E então, meus amados irmãos, nós percebemos que muitas pessoas procuram na religiosidade, procuram em várias religiões que estão espalhadas pelo mundo, o preenchimento, e acham que através de práticas religiosas poderão suprir esse vazio. Mas ainda assim há pessoas dentro de religiões vazias. Há pessoas dentro de religiões que não têm a paz que excede todo o entendimento. Há pessoas dentro de religiões que não sabem o que é a presença de Deus. Existem muitas pessoas que procuram a solução na não religião, exatamente no ateísmo ou na arreligiosidade, ou seja, não querem ser religiosos, eles acham que podem muito bem viver a sua vida sem religião, dizem que a religião é um suporte para os fracos, e aí se colocam como fortes, mas dentro do seu quarto eles provam de um vazio que não sabem como preencher. Muitas pessoas vão tentar preencher esse vazio nos vícios, muitas pessoas vão tentar preencher esse vazio nas drogas, na prostituição, outros vão tentar de várias maneiras preencher esse vazio e nunca encontrarão até entenderem que somos criaturas feitas por Deus e a Deus devemos glorificar. E só a presença de Deus nas nossas vidas é que pode de fato nos preencher completamente.
Agostinho sabia disso. Agostinho é um pré-reformador e ele certa vez disse: tu me formaste para ti mesmo, e nosso coração se inquieta até encontrar descanso em ti. A paz verdadeira, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Cristo, ela só desagonia o nosso coração quando encontramos esse Deus maravilhoso, quando conseguimos chegar à sua presença. Então, como após Adão cair, não existia ninguém digno de chegar à presença de Deus, Deus criou logo um protocolo muito longo, um protocolo extenso que simbolizava a purificação que era necessária até acessar a presença de Deus. E daí, de forma limitada, de forma temporária, Deus, ele permitia a presença de um impuro diante da Arca da Aliança. Mas isso era feito depois de toda uma cerimônia. Veja bem, só para que você conheça um pouco melhor. Quando nós olhamos para o verso de número 1, esse verso inicia com a palavra portanto. Quem tem NVI vai encontrar essa palavra, portanto. E aí o que é que acontece, irmãos? Esse portanto nos remete exatamente ao que vem antes. Como era que acontecia? Esse texto que nós lemos, quando nós vemos a palavra portanto, nós entendemos que é uma conclusão de algo que veio antes. E antes, na carta aos Hebreus, ele começa a dizer que caminho era esse que o sacerdote havia de percorrer até poder chegar no Santo dos Santos. E é interessante porque esse caminho era um caminho cheio de regras. E é interessante que o sumo sacerdote primeiro tinha que tomar um banho. Ele primeiro tinha que lavar-se. A água passada no corpo sempre simboliza a limpeza, nós sabemos disso. E ele tinha que se lavar e então vestir uma estola sacerdotal, tinha que vestir uma roupa que também era cheia de símbolos. Essa roupa era cheia de símbolos de significativos, exatamente de pureza também. E aí ele entrava no pátio exterior, ali ele tinha que oferecer um sacrifício a Deus, derramar um sangue, porque lá na presença de Deus ele ia pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Mas aqui, antes de chegar lá, ainda no pátio, ele tinha que oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado. Então o sacerdote ele oferece um sacrifício pelo seu próprio pecado. Obviamente ele se suja de sangue e havia uma bacia de lavar ao seu lado, ele se lavava e aí então ele entrava no lugar chamado santo, o lugar santo. Ele passava o primeiro véu e entrava no lugar santo. A partir daí ele tinha diante dele alguns utensílios. Ali não podia ter luz, o véu tampava toda a luz, ali não havia luminárias, não havia nada, apenas um candelabro de ouro que reluzia um pouco e se via o seu brilho. Ali havia também o pão da proposição, que era o símbolo que lembrava todos do maná, né, do maná derramado no deserto. Ali eles encontravam também o altar de incenso, que era onde simbolizava ali as orações, que era um incenso que queimava o tempo inteiro e simbolizava as orações dos justos, como diz lá em Apocalipse. Então ele estava nesse lugar santo. Mas ainda para poder passar ao Santo dos Santos, havia um espesso véu diante dele. É interessante, irmãos, porque esse véu que estava diante dele, ele impedia que ele pudesse chegar até o Santo dos Santos. É interessante porque o sumo sacerdote não era qualquer sacerdote. Apenas o sumo sacerdote poderia passar por esse véu, e não era sempre, apenas uma vez por ano. Apenas uma vez por ano ele podia ultrapassar e ali ele ia pedir a Deus perdão pelos pecados do povo. Porém, se ele entrasse naquele lugar, ele tinha que entrar com uma corda amarrada ao seu tornozelo, porque se ele entrasse naquele lugar e ele ainda estivesse impuro, ele morreria. Se ele ainda não tivesse cumprido toda a simbologia, ele morreria e ele era arrastado pela corda, porque outro sacerdote também não podia entrar. Veja que exigência, irmãos, para poder estar diante da presença de Deus. Hoje a gente percebe que muita gente banaliza tanto a presença de Deus. As pessoas não se preocupam com a reverência de estar diante da presença de Deus. E a gente percebe quão santo Deus é, dentro de toda essa exigência que havia ali.
Tudo isso é apresentado como sombra, na verdade, daquilo que havia de vir, irmãos. Todas essas práticas religiosas hoje, elas não são mais necessárias, porque Jesus Cristo veio e fez isso de uma vez por todas. Mas aquela cerimônia, ela não era eficaz. Ela não limpava de fato os pecados. Olha só que interessante aqui na palavra de Deus, no primeiro verso do capítulo que nós lemos. O verso de número 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ela não conseguia, de fato, aperfeiçoar aquele sumo sacerdote, não. Era graça de Deus deixar que ele chegasse até diante da arca. Era graça, irmãos. Ele não merecia, ele não estava totalmente puro como se deveria. E é interessante que, porque se de fato ele fosse limpo por aquilo ali, ele não precisava mais observar aquilo ali. Mas por que eles tinham que sempre repetir isso? Primeiro, para lembrar da santidade de Deus, para lembrar que Deus é santo, para lembrar que há exigências, que nós somos impuros, para lembrar que nós estamos distante dele, e essa distância acontece exatamente por causa do pecado, para lembrar que entre nós e Deus há um abismo e há um véu que nos separa, ao qual não podemos adentrar exatamente por causa do nosso pecado. Isso fazia com que eles lembrassem sempre que eles eram pecadores, que eles eram exatamente impuros, como diz o salmista, que nós somos exatamente como trapos de imundície. Então, irmãos, diante de tudo isso, o que fazer para adentrar a presença de Deus de forma eficaz e permanente? O que fazer para permanecer? Diante de todas essas exigências, ele ainda não podia permanecer lá dentro. Ele tinha que sair. E é sobre isso que eu quero trabalhar nesta noite, rapidamente. A introdução foi longa porque o contexto precisava disso, para nós entendermos agora que o que de fato nos faz passar do véu ao Santo dos Santos não são essas cerimônias, mas são exatamente o sangue de Jesus. É preciso passar pelo sangue de Jesus, é preciso andar num novo e vivo caminho, e é preciso atravessar o véu. Então, irmãos, para ir do véu ao Santo dos Santos, primeiro é preciso passar pelo sangue de Jesus. O verso 19 diz isso, que nós vamos, mas primeiro nós passamos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele serve, irmãos, para nos lavar, mas não é um lavar apenas exterior, é um lavar interior também. É um lavar interno e um lavar externo. É fazer de fato uma completa faxina por fora e por dentro da casa. A substância real que desinfeta o homem de seu pecado não pode ser outra a não ser o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode desinfetar o homem, pode fazer com que o vírus do pecado seja extirpado dele, seja arrancado, puxado dele. Somente o sangue de Jesus o lava e tira as piores manchas, as piores sujeiras. E só ele faz uma faxina que vai nos recônditos de nossa alma e nos limpa por completo, irmãos. Somente o sangue de Jesus. Pois quando ele ressuscita, ele valida essa limpeza em nós. Jesus Cristo, ele morre, derrama o seu sangue, parece que esse sangue nos lave, mas quando ele ressuscita, ele valida, ele faz com que a obra dele seja eterna, porque quando ele ressuscita agora, ele ressuscita para viver eternamente, e todos os seus feitos ganham valores eternos. Assim como quando ele nos lava com o seu sangue, isso agora se torna eterno. É por isso que não precisamos mais lavar-nos em bacias, matar animais. É por isso que não precisamos mais entrar num lugar escuro. É por isso que não temos mais um véu diante de nós, porque quando o sangue de Jesus Cristo ele nos lava para sempre, de uma vez por todas. Ele não precisa mais se sacrificar. Ele já perdoou e pagou todos os nossos pecados passados e futuros. Porque se ele não tivesse nos perdoado os pecados futuros, ele precisaria voltar e morrer novamente pelos pecados que ainda cometeremos.
Mas o sangue de Jesus, ele é eficaz eternamente, de Adão até a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Irmãos, quando ele valida esse sangue, ele traz algumas eficácias. Ele tem uma eficácia poderosa e ele traz muitos benefícios. Ele traz alguns benefícios para nós. Este sangue, ele nos lava porque ele nos proporciona, em primeiro lugar, justificação. A justificação, para que você se lembre, é o ato de dizer que alguém que estava sendo culpado, é o ato de dizer a um réu que ele está justificado. A justificação é uma declaração de alguém, de que alguém está em conformidade com as exigências da lei. Exatamente por isso é que nós somos declarados justos. Porque quem comete o crime precisa pagar pelo seu crime. Porém, quando alguém chega para nós e diz, você está livre, você não deve mais, isso é porque alguém pagou a nossa conta. Então, quando somos justificados por Cristo, nós não nos tornamos justos no sentido de nunca mais pecar. Mas nós somos declarados justos. Ainda que pecadores, Cristo diz, você é justo. Aleluia. É Cristo quem declara e Ele tem autoridade para isso. Quando nós passamos pelo sangue, além da justificação, Ele nos beneficia e Ele nos proporciona a propiciação. O que significa propiciação? A propiciação é o ato de aplacar a ira de Deus e restaurar a comunhão com Ele. Ou seja, todos nós pecamos, estamos mortos em nossos delitos e pecados, e a Bíblia diz que os pecados acumulam ira em Deus para o dia do juízo. Cada pecado nosso faz com que Deus se ire ainda mais. Mas o que faz com que essa ira não recaia sobre nós? O que faz isso, irmãos? É porque Jesus Cristo se oferece, o Pai oferece o seu próprio Filho. E Ele oferece ao seu próprio Filho para que a ira que deveria cair sobre nós seja desviada de nós e caia no Cordeiro Santo, puro e imaculado, o nosso Cristo. Isso é propiciação, é nos propiciar exatamente o livramento da ira, o desvio da ira, e essa ira cai sobre o próprio Filho do Pai. E agora a nossa comunhão que estava perdida, agora ela é restaurada com o Pai. Louvado seja Deus. E isso é restaurado porque Ele pagou o preço de sangue. E por isso é que nós fomos declarados justos. Ele pagou o preço de sangue. O Cristo aplaca a ira contra nós e atrai a si mesmo essa ira, para que eu e você pudéssemos de novo ter, como diz o apóstolo Paulo, paz com Deus. É assim que se alcança a paz com Deus, através da propiciação. E aí, meus amados irmãos, Ele ainda proporciona para nós a expiação. O que significa a expiação? A expiação é o pagamento por uma ofensa contra Deus, através do sacrifício de um inocente. Isso é o que é a expiação. Nós somos culpados e precisamos pagar com a nossa vida, deveríamos pagar com a nossa ida ao inferno, na verdade, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o inferno. Mas isso não acontece, a gente não paga, porque ao nos arrependermos, ao recorrermos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, sabe o que acontece? O próprio Cristo, inocente, recebe sobre Ele o nosso pecado e Ele paga a nossa dívida. Assim a nossa dívida é expiada por Cristo e Cristo paga, e assim a culpa sai de nós e recai sobre o nosso amado Jesus, que paga com seu sangue também. Então veja que o sangue de Cristo nos proporciona justificação, expiação e nos proporciona também propiciação. E então, irmãos, nós vamos para o segundo passo. Após nós passarmos pelo sangue de Jesus, é necessário agora andar no novo e vivo caminho. É isso que diz no verso de número 20, na parte A. É interessante que a palavra novo aqui, ela diz que é algo que acabou de morrer. Interessante, não é essa palavra no grego? O significado do novo é algo que acabou de morrer. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele acrescenta novo e vivo. Ele diz, é algo que acabou de morrer, mas agora eu mudei para algo diferente, para algo que está vivo. E aqui eu me lembro dos dois caminhos que Jesus apresenta.
Interessante porque Jesus disse que existem dois caminhos. E ele diz que em um caminho a porta é larga e o caminho é espaçoso. O caminho é espaçoso, irmãos, exatamente porque lá nesse caminho as nossas vontades e desejos pecaminosos é o que fala mais alto. Lá os nossos desejos eles são satisfeitos. No caminho largo tudo é como a carne quer. E então Jesus Cristo apresenta um outro caminho. Porém lá é morte, porém lá dá para a perdição. Mas Jesus disse que há um outro caminho. E poucos entrarão por ele, enquanto que muitos passarão pela porta larga, poucos entrarão pela porta estreita. E apertado é o caminho, mas que leva à salvação. Isso significa, irmãos, que o novo e vivo caminho, ele pode ser apertado, ele pode ser estreito, ele pode ser doloroso. O novo e vivo caminho pode ser espinhoso, mas o novo e vivo caminho não é sem saída. Ele leva aos céus, aleluia. Ele leva a Jesus Cristo. Ele nos leva à salvação. Então esse caminho é preciso, além de ser lavado, é preciso andar no novo e vivo caminho. E aqui, irmãos, nesse caminho a gente vai começando a perceber como o sacerdote. Lembra? O nosso primeiro ponto se compara a quando ele faz o primeiro sacrifício no pátio. Agora ele entra no Santo dos Santos, é como se ele estivesse agora no novo e vivo caminho, porque no lugar santo, aliás. É como se ele estivesse no novo caminho, no novo e vivo caminho, porque agora no lugar santo, ele começa a perceber algumas coisas maravilhosas dentro do lugar santo. Ele olha para um lugar e ele vê o pão da proposição. E ele aprende e ele se lembra, na verdade. Ele se lembra e aprende ainda mais e confia ainda mais de que Jesus Cristo é o pão da vida. De que Jesus Cristo é a provisão do crente e a providência do crente. Ele se lembra que Jesus Cristo é aquele que satisfaz também os nossos desejos genuínos que glorificam a Deus. Ele percebe, olhando para aquele pão, que Jesus é aquele que está presente na hora da necessidade. Que na hora da fome do povo do Egito, Deus mandou o maná. Ele se lembra ali naquele momento, irmãos, olhando para aquele pão, que exatamente Deus é tudo em sua vida. Ele se lembra que Deus é aquele que vai cuidando a cada passo, a cada momento. E nós nos lembramos, olhando para esse texto, do próprio Cristo. E aquilo também simbolizava o Cristo, remetia ao Cristo que viria também. Porque eles sabiam que da parte do Pai que mandou o maná também viria o Cristo que salvaria a toda a nação. Assim também ele começa a encontrar ali um castiçal de ouro, representando que Cristo é tudo em nossas vidas, que Cristo é aquele que de fato nós precisamos, que Deus é tudo na vida deles. Ele também olha e vê o altar de incenso, e ali ele começa a perceber, não é, que Deus está recebendo as orações. Assim como nós, irmãos, nós hoje, após sermos lavados do sangue de Jesus, é como se nós olhássemos para o pão, sabemos que que Jesus é a nossa provisão, que Deus é o nosso provedor, sabemos que Jesus Cristo é o nosso tudo, é algo de mais valioso que nós temos. Olhamos e sabemos, não temos um altar de incenso para olhar, mas nós oramos e sabemos que essa oração, ela chega ao Pai, sabemos que temos uma comunicação direta com Ele através da oração, e nós temos todos esses benefícios, mas ainda assim há algo mais profundo a se adentrar, aleluia. Há algo mais profundo a se achegar, e esse algo mais profundo é o Santo dos Santos. Ainda havia um lugar mais poderoso para o sumo sacerdote ir. E aí ele chega diante do véu. Que coisa maravilhosa, irmãos. E agora, diante do véu, ele vê que é preciso atravessar o véu. No verso 20, na parte B, a gente vê agora a nossa última parte, que diz que ele precisa agora atravessar o véu. E diante dele, ele tem um espesso véu. O véu era grosso. Estava ali, além do véu, algo que causava no sacerdote medo. Algo que causava nele espanto,
Antes de entrar, assim como eu falei de Aladim, que ficou apreensivo para pegar a lâmpada, assim também o sacerdote naquela hora, claro que de forma muito mais exagerada, ali com certeza, o sacerdote tinha diante dele a possibilidade da morte. E ali diante dele havia um temor grande de estar na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque o sacerdote sabia que mesmo observando todos aqueles, o sumo sacerdote sabia, que mesmo observando todos aqueles preceitos, ele era um ser indigno. Assim também, diante de Deus, nós, o corpo de Cristo, somos nós, o corpo de Cristo, de modo que ninguém pode ir ao Pai a não ser por quem? Por Jesus. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. E nós temos o medo da morte eterna, que nós merecemos, não é? Nós temos esse medo. Mas há algo maravilhoso a se ver aqui. Porque a Bíblia diz que ele agora, após ser lavado no sangue de Jesus, andar no novo e vivo caminho, ele precisa atravessar o véu, e o texto diz que o véu é o quê? O corpo de Cristo. O véu que se interpõe do véu ao Santo dos Santos está Cristo. O véu agora é o Cristo. Aleluia, é isso que o escritor aos Hebreus diz. Então esse Cristo, ele foi transpassado, irmãos. Nós sabemos disso não só pelos soldados de Roma, mas esse Cristo, ele foi transpassado em favor de nós, também por mim e por você. Esse Cristo foi transpassado pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que fizeram com que ele tivesse que morrer. Esse Cristo foi atravessado. Como um véu, nós o atravessamos por causa dos nossos pecados. Ele é dado em nosso favor. Quando nós atravessamos esse corpo é dado em nosso favor. E nos lembramos da Santa Ceia, quando Jesus parte o pão e diz: este é o meu corpo. O corpo dele foi partido, o corpo dele foi atravessado, o corpo dele foi moído. E quando agora nós atravessamos não o véu, mas o corpo de Cristo para ir até o Pai, o que acontece, irmãos? Esse corpo nos beneficia, louvado seja Deus. Esse corpo nos beneficia. Se antes o véu estava posto entre o sacerdote e a Arca da Aliança, se antes esse véu existia para impedir que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, agora Jesus Cristo é quem está no lugar do véu, não para impedir, mas para permitir, aleluia, que nós entremos no Santo dos Santos. Glória seja dada a Deus. Cristo agora é quem se interpõe diante de nós e o Pai, não para impedir, mas agora para desfazer o abismo de pecado que há entre nós, e nós atravessamos esse mar, ainda que seja um mar de pecado, Cristo faz abrir, e nós chegamos ao outro lado, a terra prometida, que para nós aqui é a presença desse Deus poderoso. Irmãos, essa presença de Deus, quando o sacerdote chegava, era algo tremendo. E quando cada um de nós adentra por Cristo a presença de Deus, ele experimenta algo maravilhoso, algo tremendo, algo de fato grandioso. Irmãos, eu quero dizer para você que eu sei que tem muitas pessoas que nesse momento estão ouvindo essa mensagem e talvez pensem que eu estou falando grego e não sabem direito o que é essa presença, nunca sentiram direito essa presença. Mas eu quero dizer que isso é tão maravilhoso, que certa vez Deus chegou para Moisés. Moisés experimentou também dessa presença. E o que acontece é que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu te dou um anjo, eu vou mandar um anjo ir contigo, Moisés. Eu quero dizer para você, Moisés, que o meu braço forte, o meu poder vai com você. Eu quero dizer que você vai ter tudo de mim, Moisés, que você precisar. Mas Moisés já havia experimentado que a presença de Deus, ela é inegociável e que ela sobrepuja, que ela é maior do que tudo e qualquer coisa que nós possamos ter de Deus. Quantos de nós não aprendemos ainda e preferimos as coisas que Deus pode fazer à sua presença? E que coisa maravilhosa é que Moisés abre a boca e ele diz: se não fores comigo, eu não irei. Aleluia. Moisés sabia, irmãos. Moisés sabia que muito melhor do que ter o poder, do que ter coisas, do que ter bens, muito melhor do que simplesmente ter um anjo, muito melhor do que isso, era ter a presença. Que sejamos como Davi.
Davi, meus amados irmãos, no Salmo de número 71, ele está precisando de ajuda, ele está com medo dos que vão lhe cercar, mas ele clama pela proximidade de Deus, e Davi diz: Senhor, não fiques longe. Outra coisa, irmãos, que eu acho maravilhoso são os anjos. Aleluia, Deus, louvado seja Deus, porque os anjos, irmãos, eu fico a imaginar o que é que os anjos, eles presenciam, o que é que eles veem. Certa vez eu estava imaginando, eu estava pensando, o que será que faz com que os anjos, eles olhem para Deus e o vejam tão grandioso, tão santo, se os anjos não têm pecado? A minha mente é tão pequena, que eu fico pensando, ora, eu sei por que eu chamo Deus de santo. Eu chamo Deus de santo porque eu tenho noção do meu pecado, eu tenho noção da minha impureza, eu tenho noção da minha pecaminosidade, por isso eu chamo ele Deus de santo, maravilhoso. Mas o anjo não tem pecado, o anjo é perfeito, ainda assim Deus é santo, Deus é acima. Eu não sei, assim como diz uma canção, eu não sei o que é que os anjos veem para cantar que Deus é santo, mas deve ser algo muito glorioso, que eu ainda não tive oportunidade, mas um dia nós chegaremos ainda mais perto desse Deus. Na verdade, a nossa vida cristã é uma caminhada de chegar cada vez mais perto dessa presença, cada vez mais perto dessa presença. E um dia veremos o Deus por meio de Cristo, como Ele é. Que maravilha será, irmãos. E eu fico a imaginar exatamente isso. O que é que esses anjos eles presenciam? O texto bíblico diz que os anjos eles se escondem diante de Deus, irmãos. Eles cobrem o rosto, eles se cobrem diante dessa presença. Eles reverenciam esse Deus. Que coisa maravilhosa essa presença. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, essa pregação falando da glória de Deus é algo maravilhoso, não é a glória de Deus de fato. Mas por que eu não sinto que eu tenho todo esse privilégio? Por que eu não sinto que eu estou de fato na presença desse Deus? Porque eu quero dizer para você que primeiro não é uma questão de sentimento apenas, mas é uma questão primeiro de consciência. Primeiro você precisa se conscientizar. Depois é que você passa a sentir também. Mas primeiro é preciso ter fé, certeza de que de fato Jesus trouxe todos esses benefícios e que nós, por meio dele, adentramos a presença de Deus e sentimos a sua presença e glorificamos a sua presença, experienciamos a sua presença. Isso é necessário primeiro vir da fé, é necessário primeiro vir da consciência de que Cristo fez tudo isso, e acreditar de fato, e adentrar. E aí é preciso, chegava a hora em que por mais apreensividade que tivesse ali o sumo sacerdote, por mais que ele soubesse que ele poderia morrer, ele tinha que entrar. Assim somos nós. Por mais medo que tenhamos, precisamos decidir seguir esse Cristo. Precisamos entregar a nossa vida. Precisamos buscá-lo, precisamos viver no novo e vivo caminho, e precisamos mergulhar no oceano de Deus. Cada vez mais, para termos essa tão valiosa e maravilhosa experiência. Nenhuma religião, irmãos, nos vale se Deus não estiver de fato em volta e dentro de tudo que se faz. Mas na realidade, o problema é que nos satisfazemos. A gente nos satisfaz descansando nas nossas próprias posses. E nos incomoda pouquíssimo a ausência de experiência pessoal com esse Deus. Experiência pessoal na presença de Deus. Quando isso falta, a gente se incomoda muito pouco. Porque outras coisas tomam o lugar disso. A gente começa a achar que as coisas do dia a dia, o nosso conforto, os nossos bens, eles nos satisfazem. E a gente a gente se satisfaz com a mediocridade. Mas é interessante que eu vi ontem uma reportagem de um cantor piauiense chamado Paulinho Paixão. Esse cantor, o que aconteceu com ele? Ele via no seu Corolla, e ele sofre um acidente no Corolla, e ele não sofre nada, ele fica intacto nesse acidente. E alguém pega Paulinho Paixão e leva para um lugar seguro. Se eu não me engano, para a casa dele, não me lembro bem o lugar.
E aí, Paulinho Paixão se lembra de que os rodões do carro dele, as rodas do carro dele são caríssimas, e que alguém, se deixar o carro lá, alguém pode roubar as rodas. E alguém diz: não, fique aqui, você acabou de sofrer um acidente, mas eu estou bem. Mas você está traumatizado, você precisa se acalmar. Calma, aquilo é coisa material, você precisa ficar aqui. E Paulinho Paixão não escuta, pega a moto e vai atrás das rodas do carro, e no caminho ele se acidenta e morre. Por quê, irmãos? Porque estamos satisfeitos e descansados nas nossas posses e nos incomodamos muito pouco com a falta da experiência da presença de Deus. Quem experimenta essa experiência anseia incansavelmente por ela e não troca por benefício nenhum, irmãos, nessa terra. Benefício nenhum. E você pode sim ter essa experiência com Deus. Você pode ter, porque Deus não mudou. Para que Deus mudasse, ele precisaria ou melhorar ou piorar. Se ele melhorasse, ele não poderia ter sido chamado de Deus. E ele não é perfeito. Porque se ele fosse perfeito, já que ele é perfeito, ele não pode melhorar. Ele não pode mudar para pior, porque se ele mudar para pior, ele deixa de ser Deus, o ser acima de todas as coisas. Então Deus não mudou. Aleluia, louvado seja Deus. Ele continua diante dos nossos olhos. Ele continua diante dos nossos olhos. Ele continua diante daquele que percorreu o caminho do véu ao Santo dos Santos. Ele continua presente. Ele continua presente. E aí, irmãos, muitas vezes nós somos cristãos, mas ainda falta rasgar um véu diante de nós, em nosso coração. Esse véu muitas vezes está em nosso coração, esse véu é espiritual, esse véu se chama o eu. E rasgar o eu é algo muito difícil. Preste atenção, veja que o eu ele é capaz de sobreviver até no púlpito. Até eu aqui como pastor, eu preciso vigiar todos os dias, porque senão o eu me afasta dessa presença, me faz sentir mais longe. Não vai me tirar totalmente da presença mais, porque o sacrifício foi de uma vez por todas. Mas me faz eu me sentir mais longe. Esse eu, ele muitas vezes, ele permanece vivo nos louvores, nos que cantam, nos que pregam, nos que fazem caridade, naqueles que dirigem. Mas mesmo que o eu tente se levantar muitas e muitas vezes dentro de nós, para nós experienciarmos cada vez de forma mais limpa e profunda a presença de Deus, é necessário que esse eu seja rasgado, é necessário que este eu seja crucificado. E isso de fato é doloroso em nós, porque nenhum de nós quer ser contrariado em variadas situações. Mas é exatamente isso que a cruz faria a qualquer ser humano para libertá-lo. E é apenas quando nós temos essa coragem de colocar o nosso eu crucificado junto com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, é que nós entendemos que a cruz pode de fato nos crucificar, e aí podemos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo tem comunhão com o Pai, e Cristo tem comunhão perfeita com o Pai. Quem vai a Cristo vai ao Pai, quem vê a Cristo vê ao Pai. Quem está em Cristo, nova criatura é, e tem a experiência de estar com Deus, de estar na presença do Pai. A boa notícia é que mesmo que a gente crucifique o nosso eu não ficará pendurado em uma cruz, mas nós viveremos de forma real e veremos de forma real, nós estaremos nessa presença desse Deus poderoso de forma viva e permanente. Não é mais apenas por um tempo, não é apenas mais uma vez no ano, mas é cotidianamente e eternamente na presença desse Deus. No Antigo Testamento, Deus estava presente conosco por meio do Pai dentro da Arca da Aliança. No relato dos Evangelhos, nós percebemos que Deus estava conosco através da pessoa do Filho encarnado em nosso meio. E hoje está em nosso meio o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós estamos à presença de Deus por meio do seu Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele habita em nós e em nosso meio e em nossa volta. E Ele nos enche, nos cerca e nos inunda. Louvado seja Deus, até Jesus Cristo voltar. E depois que Jesus voltar, nos levará para Ele, nos levará para estar com Ele.
e estaremos gozando cada vez mais, experienciando cada vez mais a presença desse Deus poderoso. É interessante, irmãos, que nós entendamos de fato essa mensagem e busquemos passar do véu para o Santo dos Santos. Não se satisfaça com a mediocridade, mas de fato se aproxime dessa presença maravilhosa de Deus. A minha oração é que você possa provar disso, provar do que é ir do véu ao Santo dos Santos diante dessa espantosa presença de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim o Senhor possa abençoar o seu povo com a sua mensagem, que assim o seu povo anseie como a corça, anseia pelas águas, estar na presença de Deus, acima de toda outra e qualquer coisa. Amém. Vamos orar. Deus amado, quero rogar pelas tuas misericórdias para perdão dos nossos pecados. E queremos te agradecer, porque o Senhor nos lavou, nos fez andar num novo e vivo caminho. Nos fez também, nos deu acesso livre ao Pai por meio de Jesus Cristo, ao qual seu corpo foi partido em nosso favor. Pai querido, queremos te agradecer porque hoje, nesse momento em que eu oro, eu tenho 100% de certeza que o Senhor está aqui presente, que eu provo dessa presença, que eu falo e converso contigo. Fecho os olhos por uma questão de concentração, mas sei que o Senhor está diante de mim. Não posso vê-lo porque és Espírito, mas posso crê-lo, eu posso crer no Senhor, posso crer nessa presença. E ao crer nessa presença, o Espírito Santo testifica dentro de mim e eu sinto essa presença. E o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Assim, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor por todos aqueles que ainda não sabem o que é isso, que o Senhor os lave no teu sangue, que o Senhor os faça andar num novo e vivo caminho, que o Senhor os faça atravessar o corpo de Cristo e acessar a presença poderosa de Deus, para todo sempre e sempre. E que assim, ó Pai, o Senhor nos guarde em Ti. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto. Hoje
Quem pode recosturar o véu que Cristo na cruz rasgou? Deus abençoe toda a igreja.